Gabriel, conta aí como que você achou sua bolsa de estudo para estudar nos Estados Unidos, na Austrália, o que que você fez para encontrar essas oportunidades? Bom, se você quer saber as estratégias que eu utilizei para encontrar essas bolsas de estudo no exterior e conseguir ser aprovado para estudar numa universidade estrangeira, na minha graduação e agora no meu doutorado, esse vídeo foi feito especialmente para você, porque hoje iremos aprender qual estratégia. Vou ensinar dois principais caminhos que você pode percorrer para estar encontrando essas oportunidades e entender um pouco mais sobre os detalhes de uma aplicação, ou seja, os documentos que você precisa anexar para que a universidade faça a seleção dos melhores estudantes internacionais e que você esteja nessa lista para receber os benefícios financeiros para estar barateando o custo do seu intercâmbio e tornando possível você estudar fora sem pagar milhões de reais. Se você é novo aqui no canal, eu sou Gabriel Melhado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e também ativar o sininho para sempre receber as notificações quando sair vídeos com conteúdo sobre bolsas de estudo no exterior, assim como esse aqui no canal. Então você recebe a notificação e não perde nenhum conteúdo importante que vai te ajudar na sua candidatura no exterior. Então, para introduzir essas duas estratégias e ensinar para você o caminho que eu percorri, né? O que eu fiz para encontrar essas bolsas de estudo, nada melhor do que eu contar uma história. Ixi lá, senta que lá vem história. É verdade, vou contar a história que eu fiz. Porque quando eu comecei a procurar essas oportunidades de bolsa, esse anseio de querer estudar fora do Brasil, conhecer as universidades que existiam em outros países, eu não tinha ninguém assim que me pegasse na mão ou que me ensinasse uma estratégia ou dissesse: Gabriel, entra nesse site, Gabriel, procura desse jeito no Google, entendeu? Essas palavras-chave eu não tinha noção nenhuma de como começar a procurar, mas eu tinha vontade e o interesse e sabia que de alguma maneira eu consegui descobrir aonde essas informações estavam. Então tudo começou quando eu estava no meu segundo ano de graduação na Unesp de Rio Claro. Iniciei a minha graduação em biologia no estado de São Paulo e estava lá muito animado fazendo a graduação no curso dos meus sonhos, ciências biológicas. E aí começou a acontecer ali um murmurinho nos corredores da universidade que alguns veteranos meus estavam chegando de um intercâmbio. Aí eu fiquei assim: Nossa, mas por que tá todo mundo falando disso? E como assim eles estão chegando de um intercâmbio? Será que eles foram estudar inglês em algum outro país? O que eles foram fazer? enfim, esses veteranos chegaram e aí todo mundo queria perguntar como que tinha sido a experiência deles, o que que eles tinham achado, em qual país que eles tinham ido, o que que eles fizeram e tal. E eu não perdi a oportunidade. Fui lá nos corredores do IB, do Instituto de Biociências, encontrar essas pessoas que tinham recém-chegadas do exterior para entender o que que elas foram fazer, como que elas conseguiram, o que que tinha acontecido. E conversei com alguns deles. E eles falaram assim: não, então, eu fui fazer um intercâmbio, eu fiz uma graduação sanduíche e com tudo pago, sabe? Tudo de graça, eu não tive que arcar com nenhum custo. E aquilo foi crescendo nos meus olhos, né? Eles contando as histórias de quando eles foram naquele lugar dos Estados Unidos e estava nevando e eles ficaram mais de um ano e fizeram um estágio porque as disciplinas eram muito legais, tinha uma preparação para você aprimorar o idioma e o outro tinha ido para a Austrália e que ele tinha aprendido a surfar e ele estudou numa universidade que era top 30 do mundo, as aulas eram bem divertidas e tinha disciplinas que não tinha no Brasil. E aí eu fui pensando assim, cara, eu acho que isso é pra mim. Como que eu encontro essas oportunidades? Onde que tá a informação para estudar de graça? O que que isso significa? E nesse momento eu não entendia muito bem o que eram as bolsas de estudo e por que que elas existem, por que que tem universidades fora do Brasil oferecendo esses incentivos financeiros para alunos que elas nem conhecem, e aí que essa vontade me levou de fato a uma procura por mais informações. E o que eu aprendi nesse contexto é o que eu vou trazer para vocês aqui agora e vocês vão entender a minha estratégia do começo ao fim. Então, um pouco de contexto. A primeira coisa que eu fui procurar para entender esse mundo da bolsa de estudos é o que de fato significa uma bolsa de estudo. Como você deve saber, muito provavelmente, tem um custo você fazer uma graduação, você fazer um mestrado, você fazer um doutorado. As universidades, elas
cobram para você estar estudando lá. Então você tem um custo para a universidade. A universidade ela está preparando uma estrutura, ela está preparando um professor para te dar aula, ela tem todo o custo de um laboratório para que você esteja, né, um espaço que você tenha para você desenvolver a sua pesquisa e desenvolver o conhecimento. Então tudo isso tem um valor e a universidade cobra para isso. Só para trazer aqui uma questão de números, se eu tivesse que pagar pelo meu doutorado aqui na Austrália, eu estaria desembolsando algo acima de 1.200.000 reais, convertendo de dólar australiano para real. Esse é o custo e eu não tinha esse dinheiro e na minha cabeça era um desespero, porque eu estava vendo os meus veteranos chegando na universidade, falando que tinha vivenciado tudo isso de forma gratuita e eu procurando lá caminhos de também estudar fora do Brasil, mas achando preços absurdos. Mas por que existem essas bolsas e por que ajudar um estudante a arcar com esses custos que é tão caro? Então vamos lá. As universidades, elas têm destaque entre a grande lista de universidades no mundo todo. Quando a universidade ela vai produzindo ciência, ela vai tendo os melhores alunos, naturalmente ela vai produzindo mais, ela vai tendo melhores resultados. Isso faz com que a universidade vai se elevando no ranking. E quanto mais a universidade aparece, mais a universidade recebe investimentos. Mais a universidade atrai mais alunos, que vão pagar mais mensalidade. E com isso, ela vai gerando ali um ciclo de novos alunos, mais alunos, alunos competentes que vão para o mercado de trabalho. Isso eleva o índice da universidade de empregabilidade, que são os alunos que já estão sendo formados e que já estão saindo empregados. E tudo isso gira o ciclo das universidades. Eleva o ranqueamento, tem melhores notas, melhores alunos, mais produção científica. É uma grande vantagem para a instituição atrair ótimos perfis para que esses perfis de estudante estejam estudando nela e não numa concorrente, por exemplo. Qual que é a forma da universidade atrair esses estudantes? Que podem ser domésticos, ou seja, estudantes que nasceram naquele país, ou até mesmo estudantes internacionais com potencial. A grande estratégia dessa universidade, a grande atração, o atrativo, é oferecer descontos, que podem ser de 15, 20, 30, 50% na mensalidade, para você fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado, mas pode chegar também a 100%, ou seja, isenção de qualquer taxa de matrícula, mensalidade ou algo do tipo, que são as famosas bolsas chamadas full tuition, né? Que você não precisa arcar com nenhum custo de mensalidade. E barateando o custo que esse aluno tem de fazer a matrícula e tá bancando o estudo, acaba atraindo gente do mundo todo para estudar nessa universidade. Só que, obviamente, ela não vai ficar jogando bolsa aí, né? A Deus dará e qualquer aluno chega, entra e começa a estudar de graça. Não, obviamente, as universidades criam um sistema de seleção. E para você passar por esse processo de seleção, você precisa juntar todos os seus documentos que comprovem de alguma maneira o seu perfil e as competências que você tem. As universidades vão juntar esses documentos, vão analisar e vão olhar, poxa, esse é o perfil que a gente está buscando. Vamos oferecer uma bolsa de estudos para essa pessoa, para esse estudante internacional, para esse brasileiro que está com interesse de vir estudar com a gente. Então é basicamente essa a dinâmica das bolsas de estudo e os estudantes internacionais que estão procurando iniciar ou construir uma carreira internacional. Beleza. Primeira coisa a gente já entendeu. Por que as bolsas de estudo elas existem? É o atrativo para o aluno vir estudar naquela instituição. Os dois lados saem ganhando, obviamente. A gente procurando diminuir os custos de estar estudando no exterior, fora do Brasil, e a universidade querendo atrair bons perfis de estudante. Certo? Claro? Tranquilo. Mas aí, Gabriel, como que essas universidades elas estão compartilhando, publicando as informações sobre as bolsas de estudo? Existe uma estratégia nas universidades para estar publicando essas informações para que a galera do mundo todo fique sabendo. Olha, aquela universidade X está oferecendo uma bolsa de estudos, então eu vou lá aplicar. Tranquilo, né? A universidade tem que divulgar mesmo, porque ela está atrás dessas pessoas. Mas será que essa divulgação que ela faz de um jeito
que realmente é fácil de você encontrar todas as informações? Será que as universidades já não estão colocando as informações num jeitinho para que não seja tão simples assim, tão fácil assim, para que já no processo de filtrar as informações, encontrar essas informações, o processo de seleção já está acontecendo ali e que realmente aqueles mais interessados são aqueles que vão a fundo, vão unir todas as informações necessárias, encontrar essa oportunidade de bolsa e realmente aplicar e passar o processo do começo ao fim? Tem esse jogo aí do sistema de divulgação das bolsas e aí agora a gente chegou no ponto que a gente mais tá a fim de saber, o que é o que a gente interessa para esse vídeo. Se essas informações elas estão sendo divulgadas, mas tem alguns hacks, né? Alguns artifícios, artimanhas, estratégias para otimizar suas chances de encontrar essas bolsas de estudo, como que eu faço isso? Né, Gabriel? Quais são essas estratégias? O que você fez quando você estava procurando? Utilizando aqui a minha própria experiência para exemplificar estratégias que você pode utilizar. E talvez você vai se ver na minha história e vai conseguir seguir o mesmo caminho. Como eu já estava na graduação, a modalidade que eu queria cursar no exterior era a graduação sanduíche. Como que funciona a oferta de bolsas para graduação sanduíche? Existem bolsas para universidades parceiras. Se você quer encontrar uma bolsa de estudo para também fazer uma graduação sanduíche, caso você esteja matriculado nesse exato momento em uma universidade brasileira, você tem que ir no Departamento de Relações Internacionais da universidade que você está fazendo agora, da instituição onde você está estudando, se é que existe um departamento de relações internacionais, ou procurar uma pessoa responsável por essas relações internacionais das universidades, e você vai procurar saber quais são as universidades estrangeiras parceiras da sua instituição. Então foi isso que eu fiz. A Unesp, até hoje, ela tem uma lista de universidades parceiras no mundo todo. Vou dar um exemplo. Eu fui para os Estados Unidos fazer minha graduação sanduíche, mas eu sei que a Unesp ela tem parceria com várias universidades francesas. E para você conseguir uma conexão entre a Unesp e uma universidade parceira na França, acaba facilitando. Por quê? As instituições já conhecem essa parceria. E isso facilita tudo você encontrar uma bolsa de estudo que está fazendo assim essa conexão Brasil-França. Entendeu como é que funciona? Essa é a primeira forma de você encontrar uma bolsa de estudo para fazer graduação sanduíche fora do Brasil. Mas Gabriel, tem como dar um passo atrás? Você está contando a sua história que você fez graduação sanduíche. Mas e se eu quiser começar uma graduação do zero? Tem bolsas de estudo já sendo ofertadas para aluno de graduação que já quer começar os estudos no exterior? Tem sim. E essas informações você consegue encontrar em dois principais caminhos. Esses dois caminhos, eles servem também para quem já está procurando um mestrado ou um doutorado fora. Quais são esses dois caminhos? Vamos para o caminho número 1. O primeiro caminho é justamente você procurar em sites que funcionam como banco de dados. Eu posso até deixar aqui exemplos na descrição desse vídeo de sites que funcionam como banco de dados. O que esses sites fazem? Eles hospedam uma lista de editais de bolsa em universidades do mundo todo que, no momento, esses editais estão abertos. Ou seja, abertos para que estudantes façam a aplicação e a universidade corrija essa aplicação como uma forma de seleção para oferecer bolsa de estudos. Esses sites que são banco de dados, você consegue encontrar ótimas oportunidades e elas estão geralmente mais organizadas. Os sites eles possuem filtros que você entra neles e já coloca lá, quero só bolsas de graduação, quero só bolsas de mestrado, quero só bolsas de doutorado, quero só bolsas de graduação no Reino Unido, quero só bolsas de doutorado na Austrália. Você consegue colocar esses filtros. Você também pode até cadastrar o seu e-mail e receber notificações quando algo do seu perfil ou que você esteja procurando chegue no seu e-mail e você sempre fique atualizado do que está acontecendo no mundo das bolsas. Legal! Esse caminho é bastante interessante, de fato, porque você tem uma maior acessibilidade de encontrar essas bolsas de estudo. Mas se você tem um maior acesso para encontrar essas bolsas de estudo, isso significa que estudantes do mundo todo que têm um objetivo comum igualzinho ao seu,
ao meu também estão tendo mais acesso a essas oportunidades. E naturalmente, se mais pessoas estão sabendo, mais pessoas estão interessadas na mesma bolsa, a concorrência tende a aumentar. Aí você pode pensar, será que fica mais difícil? Tem mais gente alcançando essas oportunidades, estão sabendo disso, estão aplicando comigo, e aí eu vou para um caminho que eu acabo encontrando essas bolsas de estudos mais facilmente, e aí eu tô tendo que pagar o preço de ter uma maior concorrência. Beleza, acho justo, né? Se tá ali de fácil acesso para todo mundo, a concorrência naturalmente vai ser maior e é o preço que se paga para estar usufruindo do benefício de uma divulgação que tá mais acessível, tá melhor feita, né? Tá mais ampla. Bom, esse é um caminho. Então, nesse momento, a gente já consegue até fazer uma comparação do grau de concorrência que você tem quando você está buscando bolsas por esse caminho ou aplicando para uma graduação, um mestrado ou um doutorado sanduíche. Porque lembra que eu disse que para você fazer na modalidade sanduíche, graduação, mestrado ou doutorado sanduíche, você vai buscar por universidades parceiras. E a lista de universidades parceiras vai ser, obviamente, um pouco restrita, não vão ser todas as universidades do mundo, são só aquelas que têm um bom relacionamento com a universidade sua no Brasil. Mas a concorrência, ela é para quem é da sua instituição. É uma concorrência interna. Diminui muito o número de pessoas querendo aplicar dentro da sua universidade. Imagina que quando você procura por essa estratégia de bolsas em banco de dados, são todas as universidades do mundo, mas quando você está pensando na modalidade sanduíche e buscando a lista de universidades parceiras, é um processo de seleção interno, que você está concorrendo com outras pessoas da sua universidade, que possivelmente são também do seu curso que você está fazendo, ou do mesmo tema ali da pós-graduação, que também tem interesse em ir para a mesma universidade. Olha só o olhar crítico da forma como você procura e encontra a bolsa de estudos e como isso pode aplicar às suas chances de conseguir ser aprovado ou não em termos de concorrência com outras pessoas. Interessante, né? Fechando esse parêntese que eu quis fazer de comparação, vamos para um caminho que você possivelmente pode diminuir a concorrência, evitando esses sites que trazem filtros e bolsas mais acessíveis, resumem e tornam assim mais fácil a sua busca por bolsas de estudos, mas que todo mundo tem acesso. Esse segundo caminho foi um caminho que eu fiz quando eu estava aplicando para o meu doutorado. Então, olha só, da graduação sanduíche, foi um caminho que eu fiz buscando a lista de universidades parceiras. No momento do meu doutorado aqui na Austrália, eu já tinha escolhido o país, o que ajuda muito você encontrar as bolsas de estudos, porque você vai filtrar por universidades daquele país que oferecem essas bolsas, e eu optei por fazer esse segundo caminho para contornar esses sites que são base de dados. E o caminho é justamente você garimpar os sites das oficiais, vale lembrar aqui, os sites oficiais das universidades. Então, o que você vai fazer? Anota aí se você está curioso para você não esquecer o passo a passo. Você vai pesquisar pelas universidades que oferecem o seu curso, seja ele de graduação, mestrado ou doutorado, naquele país que você tem interesse em estudar. Você vai ver as melhores universidades ou as universidades que oferecem o seu curso e vai montar uma lista ali das universidades que potencialmente vão estar oferecendo bolsas de estudo e você vai garimpar no site oficial dessas instituições. Uma nota importante aqui, sempre consulte se você está realmente abrindo o site oficial daquela instituição para que você não caia em nenhum golpe, para que você não leia informações equivocadas e depois você vai fazer todo o seu investimento da sua vida, de energia e tempo para estar fazendo uma aplicação em algo que nem existe. Então, certifique-se que a universidade é confiável e que aquele site realmente é dela. Geralmente, fora do Brasil, os sites de universidades eles vêm com o finalzinho ali do site, né? Que tem lá aquele endereço www. Por exemplo, Monash, que é onde eu estudo, faço meu doutorado aqui na Austrália, .edu, edu. Essa partícula pode te dizer que é um site confiável, que é uma instituição educacional fora do Brasil. Isso é bastante interessante, é uma forma de você certificar que realmente é um site real e que você pode confiar nas informações que ali estão.
Beleza. Você tem a lista das suas universidades, você vai descobrir os sites oficiais dessas universidades da sua lista e agora você vai garimpar as bolsas utilizando de termos-chave. Esses termos-chave vão te ajudar a encontrar no site, porque não tem uma receitinha. Cada universidade faz o site de uma maneira. E aí acaba ficando um pouco mais complicadinho, mas não é impossível, de você encontrar as informações sobre bolsas de estudos, editais e o que você precisa fazer, o valor da bolsa e tudo mais. Se a universidade oferece bolsa ou não. E se ela oferece para graduação e para estudante internacional. Então, como a informação está meio ali nas entrelinhas e você tem que buscar ativamente e garimpar essa informação sobre a bolsa de estudos, naturalmente ali já começa um processo de seleção. E aquelas pessoas que estão alucinadas, aqueles estudantes que têm o mesmo objetivo que você de estudar fora, que têm o objetivo, assim como eu, de estar estudando fora do Brasil, procurando por bolsas naqueles sites que tem divulgação, tem propaganda paga, tem lá todo o banco de dados com filtros e tal, tá todo mundo olhando para lá, você tá indo naquele que dá um pouquinho mais de trabalho, que talvez a informação não esteja tão de fácil acesso assim. Só que não é todo mundo que consegue encontrar. E aí o que você vai fazer? Você vai utilizar desses termos, dessas palavrinhas-chave, que são traduções ou referências, principalmente em inglês, para bolsas de estudo. E quais são elas? Eu citei uma aí, bolsas full tuition. Se você procurar essa palavra-chave, full tuition, você já está se aproximando de bolsas de estudo na sua área. Se você procurar também scholarships, é uma palavra-chave que você tem que filtrar para estar encontrando bolsas de estudo. E por aí vai. Stipend também é um termo interessante de você procurar. O que é o stipend? É a bolsa de estudos que paga um valor para você mensal, como se fosse um salário, para te ajudar nos custos de estar morando naquele país ao longo da duração do seu curso. Olha só como saber essas palavrinhas-chave vai te ajudar a filtrar, a garimpar essas informações de bolsa no site da universidade. Caminhos que você vai percorrer que vão te ajudar a encontrar essas bolsas e que você não vai encontrar uma bolsa que você não seja elegível, né? Porque também tem isso. Não é só o fato de encontrar a bolsa, você também tem que ver se aquela bolsa você pode aplicar para ela. Sempre procure no site das universidades a seção para estudantes internacionais, porque existem muitas bolsas que são apenas para estudantes domésticos. Se atente sempre se está lá escrito que é para estudante internacional e veja o valor daquela bolsa. Se o valor daquela bolsa vai arcar com seus custos de estar estudando fora, se o valor daquela bolsa cobre os valores das mensalidades de matrícula, se tem esse stipend, quais são os benefícios. E seja criterioso, faça o seu filtro para ver se não é porque uma universidade está oferecendo qualquer bolsa que você se encaixa ou aquela bolsa se encaixa nos seus objetivos pessoais, nos seus objetivos acadêmicos. Então tem esse olhar crítico na hora de encontrar essas opções. Bom, acredito aqui que com essas informações você está preparado agora para desbravar esse mundo das bolsas, para ir atrás de sites de banco de dados, para procurar universidades parceiras da sua universidade, caso você esteja fazendo algum curso no momento no Brasil, e também para encontrar oportunidades de bolsa que não estão tão claras assim, que você tem que dar uma pesquisada e ir atrás, mas elas estão escondidinhas, mas elas existem ali no site oficial das universidades. Bom, são informações valiosas. Compartilhando com você o caminho que eu fiz para estar encontrando a minha bolsa para fazer graduação no sanduíche nos Estados Unidos, na Ohio University, e também para encontrar a minha bolsa diretamente lá no site da Monash University, que é uma universidade australiana na cidade de Melbourne, onde eu faço o meu doutorado. Se esse conteúdo foi útil para você, novamente, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com alguém, se inscrever no canal, ativar o sininho. E também não se esqueça que se você tiver alguma dúvida sobre esse tema ou qualquer outro tema sobre busca de bolsas de estudo, estudar, né, vida acadêmica fora do Brasil, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em ler o seu comentário, responder a sua pergunta e a gente vai conversando e caminhando nessa jornada juntos.
beleza? No Instagram também tem muito conteúdo. Segue lá nas redes sociais, porque no Instagram eu posto nos stories a minha rotina aqui na Austrália e também muitas dicas para encontrar bolsas de estudo, aplicação, currículo, toda a documentação. Se você quiser saber mais disso, também siga lá Gabriel Melhados no Instagram. Certo? Então a gente se vê na próxima com mais conteúdos sobre carreira internacional por aqui. Valeu e um abraço!